Os Jogos Olímpicos acabaram. Todo mundo curtiu, teve medalha, teve alegria, mas teve polêmica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que a direção dos Jogos tentou esconder debaixo do tapete. Vem comigo para saber da verdade que ninguém quis contar. Os Jogos Olímpicos de Paris foram marcados por momentos emocionantes e grandes conquistas, mas enquanto o mundo celebrava os heróis do esporte, algo muito mais sombrio estava acontecendo nos bastidores. Houve decisões controversas e acontecimentos que, se analisados de perto, revelam uma organização no mínimo tendenciosa, levantando dúvidas sobre sua autenticidade e se não seriam apenas ferramentas de marketing colonialista. A primeira polêmica já estava no ar antes mesmo dos jogos começarem, quando anunciaram que Rússia e Belarus estariam barrados. A Rússia por manter o conflito na Ucrânia e Belarus por simplesmente apoiá-los. Os atletas desses países só poderiam competir se fosse sob uma bandeira neutra, sem hino, sem nada. Ou seja, competiriam como indivíduos e não como nação. Se quiser saber mais detalhes sobre essa condenação, veja o link aqui embaixo. Agora, vamos supor que a gente até concorde com esse veto. Mas e o elefante no meio da sala chamado Israel? A permissão para que atletas israelenses competissem foi um dos tópicos mais polêmicos e revoltantes em Paris e no mundo todo. Isso se tornou ainda mais insuportável em dias que competições coincidiram com ataques aéreos israelenses. Um exemplo chocante ocorreu em 26 de julho de 2024, enquanto Israel disputava uma partida de futebol contra o Paraguai. Nesse mesmo dia, forças israelenses bombardearam uma escola em Gaza, matando 30 pessoas que buscavam refúgio. Mesmo após a condenação de Israel por genocídio pelo Tribunal Internacional de Justiça, ver os atletas israelenses competindo livremente foi doloroso demais, disse o diretor do Comitê Olímpico Palestino, que inclusive ajudou os atletas sobreviventes a chegarem na competição. A triste notícia: de acordo com o Comitê da Palestina, cerca de 400 atletas palestinos foram mortos pelas forças israelenses nos últimos 10 meses, dentre eles o lendário jogador de futebol Mohamed Barakah. O jornalista Max Blumenthal, do Grey Zone, investigou a trajetória de alguns dos atletas e concluiu que todos, sem exceção, foram ou ainda são parte do exército israelense. E agora vem a pancada: que os porta-bandeiras de Israel, Andy Morse e Peter Pellich, recentemente haviam postado nas redes sociais imagens deles assinando munições e bombas usadas para bombardearem as casas em Gaza. O premiado jornalista se indignou com a situação, questionando, abre aspas, como é que enquanto esses atletas exibiam suas ações genocidas nas redes sociais, o mundo simplesmente escolheu ignorar. Fecha aspas. Na cerimônia de abertura, Morse e Pellich ostentaram a bandeira israelense com orgulho, em um contexto de fortes críticas internacionais a Israel, acusado de praticar o apartheid, um sistema de segregação racial e discriminação. Uma série de protestos foi silenciada e a mídia oficial evitou o assunto, enquanto a revolta contra os Jogos Olímpicos só aumentava. Você deve se lembrar do caos no transporte logo no dia da abertura, né? Manifestantes queimaram pneus, botaram fogo nas cabines de sinalização e bloquearam as principais linhas de trem em direção a Paris. Chame como você quiser, sabotagem, revolta ou qualquer coisa, porque os dois termos se encaixam super bem. Os manifestantes bagunçaram toda a rede ferroviária da França e deixaram milhares de passageiros na mão. A insatisfação estava aqui, nas alturas. E será que o movimento simplesmente desapareceu ou foi só um truque de ilusionismo que a gente não ficou sabendo? Eu continuo intrigada para entender o real motivo por trás dessa resistência do Comitê Olímpico em condenar e banir Israel. Fico até imaginando o desespero dos organizadores para evitar discussões políticas, tentando esconder toda a controvérsia debaixo do tapete.
Até o último minuto, muitos acreditavam que Israel não tinha lugar nesse palco esportivo. A segurança ao redor do evento, especialmente para os atletas de Israel, foi surreal. Havia uma quantidade absurda de policiais e monitoramento, com uma média de 5 viaturas por atleta. Antes do jogo contra o Paraguai, os torcedores foram revistados 2 vezes e se via metralhadoras por toda parte. Tudo isso para evitar repetir o que aconteceu na Olimpíada de Munique. Para relembrar, em 1972, o grupo extremista palestino Black September sequestrou membros do time olímpico de Israel e, durante o embate com a polícia, durante a tentativa de resgate, 11 atletas acabaram mortos. Esse foi um evento histórico que ainda ecoa. Leia sobre os detalhes no link aqui embaixo. Acho que vocês já devem ter percebido a narrativa de que o problema atual na Palestina começou com o atentado de 7 de outubro, mas isso seria simplista demais. A questão da ocupação de Israel em terras palestinas já se arrasta por muito tempo. Se o Fatah já fazia movimentos mega radicais em 72, quer dizer que a ocupação não é um problema novo. Apesar de todas as suas atrocidades, Israel participou dos Jogos, cantou seu hino, exibiu sua bandeira e até subiu no pódio. Sabe qual que é o nome para isso? Sport washing, que significa usar o esporte para limpar sua imagem enquanto comete atrocidades, como bombardear Gaza e os países vizinhos, como Líbano, Síria e Irã. E sabe o que é pior? É que o mundo simplesmente assistiu, de braços cruzados. Se você ainda tem dúvidas sobre os fatos, eu recomendo que leia a representação detalhada feita pela África do Sul no Tribunal de Justiça Internacional. O link está aqui embaixo relacionado. A Rússia acusou o COI de ter padrões duplos por não sancionar Israel devido às suas ações militares em Gaza, já que a Palestina também é membro do COI e está atualmente ocupada por Israel. O acadêmico americano e ex-jogador profissional de futebol Jules Boykoff descreveu os padrões duplos como gritantes e questionou o tratamento do COI em relação a Israel em comparação com a Rússia, afirmando que os vários assentamentos de Israel na Cisjordânia, Jerusalém Oriental e nas colinas de Golã violam a Carta Olímpica da mesma forma que a invasão da Rússia na Ucrânia. No entanto, o presidente francês Emmanuel Macron defendeu a decisão de incluir Israel. Foi um alento ver que um homem em uma cadeira de rodas conseguiu driblar toda a segurança e entrar no estádio com uma bandeira palestina. O que ele passou e a importância da sua declaração contra a presença de Israel mostraram o quanto a situação estava além da compreensão. Os Jogos Olímpicos de Paris terminaram com celebrações, mas o que se escondeu foi alarmante. Enquanto Israel competia e exibia suas bandeiras, a realidade sombria dos ataques a Gaza e a condenação internacional por genocídio foram ignoradas. Descobrimos que porta-bandeiras israelenses eram soldados que postavam nas redes sociais imagens de munições usadas nos ataques. A segurança exagerada e a censura de protestos mostraram a tentativa desesperada de abafar a controvérsia. A hipocrisia foi gritante com Israel competindo livremente, enquanto outros países enfrentavam severas restrições. E o que nos espera em Los Angeles em 2028? Será que veremos mais do mesmo ou a situação será tratada de maneira diferente? Precisamos manter a vigilância e continuar lutando contra as injustiças que se escondem atrás dos esportes. Fui.